Você conhece os 4 perigos de não enfrentar o narcisista? Se não, permaneça comigo nesse vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou falar de 4 condições que você nunca deve enfrentar, ou pelo menos conviver, se você tentar enfrentar um narcisista. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Na convivência com um narcisista, muitas pessoas optam pelo silêncio, por não dizer nada, ou por medo, né? Ou pela própria evitação, ou até mesmo pela submissão, acreditando muitas vezes que dessa forma estarão se protegendo de desgosto, de sofrimento, desgastes emocionais. No entanto, não enfrentar o narcisista, não confrontá-lo nas suas manipulações, seja no relacionamento amoroso, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar ou até mesmo na própria comunidade em que você está inserido, traz riscos psicológicos tremendos, riscos emocionais que são muitas vezes profundos. Como o psicanalista, eu tenho que trabalhar essa área com muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é até normal conviver com pessoas assim, achando até mesmo que essas pessoas são vítimas delas mesmas. E o que é perigoso é que a convivência com essas pessoas, elas precisam ser um tanto quanto diferenciada. E como um psicanalista, quero destacar 4 perigos centrais dessa postura de omissão. E dentro desse contexto eu quero aproveitar para explicar cada uma delas. Então a primeira dessas condições é a perda de identidade pessoal. O narcisista, ele tem necessidade constante de aprovação, de controle, de poder, e quando nunca é confrontado, ele molda lentamente a realidade do outro através das suas manipulações, que muitas vezes são sutis, são manipulações de gaslighting, são desvalorização. Não é? Então, com o tempo, a vítima ela começa a duvidar dos seus próprios pensamentos, duvidar de suas próprias emoções, de suas próprias percepções, e a identidade que antes era sólida, consciente, se transforma ou se fragmenta em função da convivência ou da expectativa das exigências do narcisista. Isso pode levar a uma sensação de não saber mais quem você é, de não saber mais o que você pensa, não é? Minando a sua autoestima, a sua autoconsciência, né? A sua autonomia, e tudo isso em favor daquele manipulador. O segundo perigo de não confrontar o narcisista, de não enfrentar o narcisista, é o ciclo de abuso sem fim que você vai sofrer. Ao não enfrentar o narcisista, reforça a crença dele que a sua conduta é aceitável. Isso
atua o ciclo de abuso que costuma oscilar entre a idealização e a desvalorização e, por fim, o descarte. A cada volta desse ciclo, a vítima fica mais fragilizada, mais dependente, tolera comportamentos piores e perde a capacidade de reagir. O silêncio, queridos, muitas vezes não é proteção, mas sim combustível para o abuso do narcisista. Entenda isso, que é importante. O terceiro dano que nós vemos aqui com o não enfrentamento do narcisista é o dano psicológico a longo prazo. O que quer dizer isso? Olha, o acúmulo de manipulações, de críticas, de controle, gera consequências emocionais profundas e graves. Entre elas, nós podemos destacar aqui algumas que são importantes para você entender. A ansiedade crônica. Quantas vezes você não se sentiu ansioso na sua vida? E quando a pessoa vive com essa ansiedade, chamada ansiedade crônica, aquela depressão, muitas vezes, você fica deprimido, você não tem coragem de se levantar da sua cama, de fazer nada. Você, só em pensar em conviver com essa pessoa, parece que tira toda a força do seu corpo. Fora os transtornos de estresse pós-traumático que essa convivência provoca. Dificuldade em estabelecer novos relacionamentos, porque você sempre vai achar que aquela pessoa está lhe vigiando, está lhe olhando, está lhe criticando e que você não é suficientemente boa para entender ou para captar essas ideias. Isso você precisa compreender. Quando não há o enfrentamento, esses danos tornam-se mais enraizados e exige muito mais tempo de recuperação terapêutica para que você consiga se libertar dessa situação. O quarto tipo de dano que ocorre quando você não enfrenta o narcisista é a normalização da toxicidade. O que quer dizer isso? Quando você não enfrenta o narcisista, significa na cabeça dele que você aceita ele como ele é, que você concorda com o que ele está fazendo, implicitamente a sua forma de agir é considerada normal. Essa normalização ou normalização é muito perigosa não apenas para a vítima, mas também para todas as pessoas que estão ao redor. Em contexto familiar, por exemplo, filhos podem crescer acreditando que manipulação, abusos, abusos emocionais, fazem parte de qualquer relacionamento. No trabalho, equipes podem ser contaminadas com uma cultura de medo, de submissão, autoridade. A omissão abre espaço para que o narcisista ele amplie ainda mais a sua forma de ver as coisas, a sua conduta, a sua influência de poder, a sua manipulação mais agressiva. Então, é necessário que a gente entenda isso. Porque o narcisista não é uma pessoa, vamos dizer assim, no sentido normal da palavra, fácil de se conviver. Primeiro, porque ele não desiste das suas artimanhas. Quanto mais você faz ou deixa de fazer, mais alimento e suprimento narcisista ele está recebendo da sua parte.
E isso fortalece a sua estrutura, fortalece a sua máscara, faz com que ele crie uma verdadeira barreira, intransponível muitas vezes para as críticas, e aí ele passa a vida toda dessa forma. É necessário que haja um enfrentamento. Algumas considerações que eu quero trazer aqui nesse breve tempo de nós analisarmos, que enfrentar o narcisista, logicamente, não significa entrar em confronto direto ou tentar mudá-lo. Não é nada disso. Afinal, a mudança raramente vai partir dele. Significa reconhecer o abuso, estabelecer limites claros e buscar apoio psicológico. Muitas vezes é, vamos dizer assim, uma condição sine qua non, sem a qual você não pode se livrar se não tiver um acompanhamento profissional. Ignorar ou se calar diante de um narcisista pode parecer no início o caminho mais fácil. E de fato é mais fácil. Porém, com o tempo, esse sentimento de se calar, vamos dizer, essa ação de se calar, esse silêncio vai custar caro. Custa caro. Porque vai custar a perda da sua identidade, a continuidade do ciclo abusivo por parte do narcisista, danos emocionais muitas vezes irreparáveis ou difíceis de serem tratados, porque são profundos, e a normatização da toxicidade. Então, quando você fala em narcisista, em conviver com o narcisista, é necessário que você aprenda esses passos que são indispensáveis para o seu livramento. O enfrentamento é, antes de tudo, um ato de autopreservação e resgate da sua própria identidade, da sua própria dignidade. Tá certo? Então, pense bem nisso, nessa condição que é importante. Certo? Se você gostou desse vídeo, ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, certo? Toda semana eu estou colocando vídeo aqui no nosso canal. É certo que eu passei um tempo sem ter colocado, porque eu estava com outros afazeres, mas estamos de volta e vamos continuar com essas aulas que eu considero que são importantes, como muitos já também consideram. E eu quero ajudar você a se livrar ou aprender a conviver com estes indivíduos que são pessoas incríveis e que precisam serem compreendidas, certo? Serem entendidas para se conviver com ele. Tá certo? Então nós ficamos por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo.